Voltamos com a nossa conversa com o jornalista Fernão Lara Mesquita. Bom, Fernão, no primeiro bloco a gente repassou um pouquinho, o mínimo da história da sua família, no século XX, do jornal Estado de São Paulo. Eu queria agora que você falasse um pouco da sua experiência no Jornal da Tarde, que foi um jornal também que fez uma revolução no jornalismo. Você esteve lá durante 14 anos, de 89 até 2003. Essa experiência do Jornal da Tarde, eu queria que você comentasse um pouco do conteúdo do jornal. O Jornal da Tarde era uma delícia, né? Era uma equipe brilhante que sabia que era brilhante, que tinha muito a ensinar e que era instigada a ensinar, né? E a ousar e a trabalhar o jornalismo de uma maneira diferente, embora mantendo rigorosamente aquilo que realmente é fundamental no jornalismo, que é o respeito por fato, a verdade. Essa maneira de apresentar, a maneira de pautar os pontos de partida das matérias, isso era novo. Então, eu estava no Estadão, que era vamos dizer, a empresa mãe e tal, que tinha constituído depois, o Jornal da Tarde do Estado, mas eu começava eu tinha muita vontade de ir para o Jornal da Tarde. Na verdade, eu chegava no Estadão mais cedo para ficar na redação do jornal, sapeando ali a conversa do pessoal que ficava no mesão, viajando nas fotografias, no jornal de reportagem, né, que é o que acabou na imprensa. E era um jornal basicamente feito por jovens, né? Por jovens e alguns não jovens, mas basicamente uma turma jovem, né? E uma turma que tinha uma abordagem jovem das coisas. E um pessoal brilhante, uma liberdade que não existia nas outras redações, né? Era um pessoal também mais bem pago do que o das outras redações. Então, aquilo tinha uma aura que era especialíssima, né? E uma equipe para ensinar você a entrar naquele mundo do jornalismo e daquela mistura de o jornalismo que usava técnicas da publicidade, né, para se expressar, com o uso de fotografia absolutamente livre, capas que às vezes não tinham nenhuma palavra, só tinham imagens. E tudo isso era um brainstorm permanente que começava muito antes do jornal começar, né? Os repórteres iam para a rua durante o dia, né? A partir do começo da tarde, vamos dizer. Alguns mais cedo, mas em geral isso. E você tinha uma chefia de reportagem sentada na redação e um mesão onde participava um grupo que ia lá porque gostava disso, né, muito antes do seu horário de trabalho começar, e ficava naquele mesão examinando as fotografias que iam chegando, e o chefe de reportagem ali recebendo ligações de repórteres, e ali nasciam as pautas a partir de coisas assim. Estavam examinando um contato de fotografia com umas lentes, que você ficava aqueles quadradinhos, né, procurando fotografias, de repente tinha uma matéria sobre delegacias e tal, e atrás do delegado que dava uma entrevista tinha um daqueles quadros dos procurados da polícia, né, com aquelas caras patibulares e tal. Então, vamos ampliar isso. Então, ampliava isso e tal. Aí nascia a reportagem. Eles estão te procurando. E aí era uma reportagem sobre os maiores bandidos da cidade, o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer. Então, as coisas nasciam assim, sempre por inversão da lógica mais imediata, entendeu? Doeu muito em você quando o jornal acabou? Olha, esses processos, como todo processo de doença, né? A doença vai comendo e, no fim, a morte em si é natural. É claro que doeu, mas já tinha doído muito antes, né?
Porque aquilo foi o desfecho de um processo. Então, quando aquele processo começou, como todo processo não é lógico, né? Tem uma porção de interferências que são alheias à dinâmica do próprio veículo e da aceitação que ele tem pelo público. Pesam ciumeiras de família e um monte de porcarias que você, no fim... Né? Eu sempre leio, costumo ler o seu site, né, o vespero.com, que você publica lá sempre artigos, falando um pouquinho o que você acha sobre determinados assuntos. E um deles me marcou muito. Eu já li e reli ele mais de 10 vezes, quase que eu mandei emoldurar esse artigo que está aqui na minha mão, que eu imprimi. É um artigo que você escreveu no dia 4 de agosto de 2020, que foi publicado no Estadão, aliás, chamado Eu Sou da Velha Guarda, quando o Estadão, que já não estava sob o controle da família Mesquita, tinha publicado um editorial chamado O Papel da AGU, em que ele defendia exatamente a censura, a arbitrariedade aos jornalistas e tal. E eu imagino que você escreveu isso, você até fala no texto, porque como o Estadão era controlado pela família Mesquita e depois deixou de ser, eu acho que as pessoas perceberam a diferença do que o Estadão se transformou e vieram, entre aspas, cobrar de você, né? É você mesmo que está pensando isso? Aconteceu isso mesmo? Não assim, de uma virada única, né? Isso também foi um processo, porque o Estadão saiu da mão quer dizer, a produção e o controle da produção do conteúdo dele saiu da mão da família Mesquita e ele foi, aos poucos, derrapando, e esse artigo teve vários pré-ensaios, né, onde eu criticava o jornal. Só que quando o jornal do homem que foi preso 17 vezes porque existia censura, apoiando a censura, foi demais para mim. Então, foi um pouco mais direto e foi o último que eu escrevi para lá, porque daí para frente eu rompi com o pessoal que faz aquele jornal. E como é que você vê hoje o Estadão? Aí eu englobo também, como você falou, a imprensa, a grande imprensa, né, que o Augusto Nunes costuma chamar de imprensa velha, né? Como é que você vê hoje a situação do Estadão, da Folha, da Veja, dando essas opiniões? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O jornalismo no qual eu acredito, o jornalismo como instituição da democracia, acabou. No Brasil, radicalmente acabou. Para você ter uma noção, o Estadão, onde eu comecei a formar os meus princípios jornalísticos, era um jornal onde o editor de economia não podia ser um brasileiro. Porque, se fosse um brasileiro, ele jamais conseguiria ter isenção suficiente para analisar a economia brasileira. Então, importavam-se sujeitos da Áustria, da Alemanha, da França. Nós tivemos o Bernard Lapie, tivemos o Frederico Heller, gente que mal falava português, né, mas que eram craques de economia para controlar isso, né? A opinião do jornal, na qual eu fui o último Mesquita encarregado durante alguns anos, eu fazia os editoriais do Estado, era anônima, né? Como sempre foi na imprensa democrática, que a opinião não é de ninguém, do Fernão ou de fulano, é do jornal, que é uma entidade institucional que tem hoje 150 anos, né, e que teve um papel, desempenhou um papel, e essa a referência para essa opinião, né, e que deve ser, na maior medida possível, despida de vaidade. Né? Você não escreve para brilhar, você não dá aquela boa frase para ferrar o alvo do seu editorial porque a frase é boa. Você
passa a ter outras medidas quando o editorial é anônimo, como era no Estado. Hoje é anônimo, mas não é, né? Está lá, o diretor da opinião é fulano e tal. Então, ele faz o que quer. Não é assim, né? Na minha época, isso era muito diferente. Eu quero só destacar o fim desse artigo, né? Eu sou da velha guarda, para vocês saberem do que se trata. No fim do artigo, o Fernão escreve o seguinte, aspas, tiranias desmoronam quando a informação circula. Continuo com horror à censura e certo de sua malignidade. Se fosse por mim, este jornal estaria como sempre, contratando jornalistas cancelados e dando guarida a todo e qualquer perseguido político. É isso mesmo, né? É isso que o Estado sempre foi e sempre fez. Nós fomos atacados por todos os governos e todas as colorações que já teve no Brasil, e isso era um alto motivo de glória para a gente. Não nos permitíamos ter nenhuma aproximação maior pessoal ou do jornal com esses personagens para poder manter o centro crítico mais livre possível. E com esses cuidados que eu te contei, quer dizer, ali não interessava quem vinha com que carimbo ideológico, o sujeito sabia que ele estava trabalhando no Estadão e que a matéria jornalística, a reportagem, tinha como base o fato, né? E a opinião era um outro departamento totalmente independente do resto da redação e que não era assinado por ninguém. Então, por aí você vê como esse universo mudou radicalmente. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria falar um pouco sobre liberdade de expressão, que também liga com esse artigo que você publicou. Em 2011, você fez um discurso, uma palestra no Fórum da Liberdade em Oslo. E lá você, entre as suas palavras, você disse que talvez aquele ponto, em 2011, era o mais baixo numa década em se tratando de liberdade de expressão. Hoje você atualizaria esse discurso, falando que essa década de 2020, que está se iniciando agora, é a pior nesse sentido? Sem dúvida. O buraco é sempre muito mais embaixo, né? Quando você começa a descer, eu sempre falava isso na redação, eu falava, gente, vocês pensam que tem fundo? Olhem para a Argentina. A Argentina está indo pelo ralo há 100 anos e cada vez vai mais para baixo. Não tem fundo isso aí. Quando você começa o mergulho, não tem fundo. Sempre dá para piorar e piora, porque cada geração vem formada já por uma imprensa distorcida, daí para baixo, né? Mas daí como é que você resolve isso? A população vai ficar olhando assim e se acostuma? Rodrigo, eu sou há muitos anos, desde que eu estou fora das redações, eu sou um estudioso da história da democracia, mas não pelos grandes clássicos propriamente. Eu estudo os mecanismos de que a democracia se utiliza para poder ser exercida pelo povo, né? Porque democracia é simples, a definição é simples. Existe democracia quando o povo manda no governo. Onde o povo não manda no governo, não tem democracia. Você tem uma forma disfarçada, mais ou menos aguda, de autoritarismo e de violência contra as pessoas. Então, eu acredito que qualquer estudo sobre o processo democrático e as ferramentas do processo democrático só faz sentido se ele for feito por comparação, entendeu? É um pouco como eleição. Quer dizer, você não vota no fulano pelos belos olhos dele, você vota porque a alternativa é pior, né? Então, a democracia também. Qualquer ideia fechada em si mesmo é facilmente destrutível. Você vai lá, argumenta, tal, ainda mais para quem
tem formação jesuíta, como todos os brasileiros, que é uma forma de educação que não é feita para procurar a verdade, é feita para defender o dogma, para negar a verdade, para negar a ciência. Então, nós somos craque nisso. Então, ficar discutindo esse negócio que fazem hoje, jornalismo hoje, o que é? É dois sujeitos, um contra e um a favor, para dizer para você que aquilo que você acabou de ver na televisão não foi bem o que você viu. E aí fica aquele papo furado, que confunde cada vez mais as pessoas. Então, eu vejo como saída para o Brasil, aqui todos os países que se salvaram tiveram. Quer dizer, os Estados Unidos copiaram a democracia suíça, que tem mais de 700 anos. A Suíça é o único país do planeta que nunca teve um rei. A Suíça era um local de exílio para onde eles mandavam os caras que incomodavam. Da Itália, da Alemanha, da Áustria. Manda para a Sibéria lá, que era aquelas montanhas onde era quase impossível o sujeito permanecer vivo, naquele frio de rachar e tal. E eles, em 1290, formaram a primeira federação de 3 daqueles pequenos estados deles, sempre numa negociação entre iguais, não tinha ninguém lá que mandava mais que os outros. Quer dizer, aquele problema, quem vai cuidar de plantar, quem vai cuidar da defesa, quem vai cuidar da limpeza da cidade, vamos resolver aqui entre nós. E eles estão fazendo isso há 700 anos e chegaram numa fórmula que é a melhor que a humanidade já alcançou, onde não tem presidente da República. Eles elegem um board de 5 pessoas para fazer o papel que o presidente da República faz no resto do mundo. Não tem Supremos Tribunais e tal. O povo reforma a Constituição desde que colha meia dúzia de assinaturas, você convoca uma votação e aprova uma nova norma. Você elege e deselege qualquer funcionário público eleito de qualquer dos poderes a qualquer momento, tudo por iniciativa popular, porque o sistema é feito para o povo. Então, o caminho que eu vejo é de você começar a fazer um jornalismo que se concentre em cobrir e mostrar como funcionam esses sistemas. Os americanos copiaram isso dos suíços lá na democracia deles, parte já no primeiro momento e uma parte fundamental no segundo momento, que é a virada do século XIX para o XX, onde eles tinham caído num grau de corrupção gigante, pelas mesmas razões que o Brasil está caindo nesse mesmo buraco hoje, porque a economia cresceu demais sem ter regulamento para as novas ferramentas econômicas que surgiram naquela época. E importaram da Suíça também o sistema de recall. Primeiro, quer dizer, eleição, a democracia é representativa, não existe democracia só. O sistema chama-se democracia representativa. Então, para ter representação, você precisa saber quem representa quem. Assim, se elege lá pelo sistema distrital. Você sabe que aquele sujeito, aquele deputado, é o representante daquele bairro, daquele conjunto de bairros. E pelo endereço do eleitor, esse eleitor tem o direito de passar uma lista e, se ele colher 5%, 10% dos votos que esse cara teve, ele convoca uma eleição do seu distrito para destituir o cara. E essa providência simples faz que o cara passe a trabalhar para você e não para ele. É o que eu digo sempre: se você amanhã contrata uma empregada para trabalhar na sua casa e diz para ela, olha, a partir do momento que você for contratada, você não pode nunca mais ser demitida, e você é que decide o seu salário, e em 15 dias ela está na sua cama e você está na casinha do cachorro. É o que acontece com o Brasil. O Brasil está na casinha do cachorro, porque essa canalha é indemissível, e aí, se o sujeito é indemissível, decide o seu próprio salário, quantos salários vai ter, toda essa mixórdia que a gente vê no Brasil,
Nem Jesus Cristo resiste. Ele vai virar o Barrabás em 10 minutos. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.